Graça e paz, amado, maravilha do eterno, abençoados e abençoadas. Você é príncipe e princesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Corra linda de Deus. Mais um café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está lá em Atos dos Apóstolos. Nós estamos caminhando agora para o capítulo de número 22. 22, versículo de número 22 também, ok? Mas você sabe, café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Vamos lá. Muito obrigado você que tem compartilhado, você que tem dado um likezinho e um gostei para nós, você que tem feito comentário, pedido de oração, nós estamos orando por você. Você que se inscreveu no nosso canal também, muito, mas muito nos ajuda. Todos que participam, porque o YouTube entende que é relevante e vai enviando para mais e mais pessoas. Você que não ainda se inscreveu, corre lá nas letrinhas azuis, clica, é um link que te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, é automático, ok? Vamos lá. Lá no capítulo 22, versículo de número 22, está escrito assim: e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz, dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Meu Deus! Eita! O apóstolo Paulo, você lembra, né? Que em meio àquela confusão, o povo queria linchá-lo, quando a guarda, né, romana, isso está acontecendo lá em Jerusalém. Ele foi expulso do templo, né, porque tinha feito um voto e tal, e estava sendo acusado de que não estava cumprindo a lei e estava perante os gentios, desonrando a lei, desobedecendo, ensinando até judeus a não cumprir a lei, quer dizer, levantando falso contra ele, e agora o povo queria linchá-lo, quando a guarda romana vem e o protege para levar preso para a fortaleza, né, para protegê-lo. Então ele fala com o centurião, aí perguntando se ele falava na língua dele, e falou, primeiro ele perguntou, eu tenho direito de falar alguma coisa com o senhor? Ele falou, tem, você sabe falar na minha língua? Falou, sei, e falou na língua dele, no grego, né? Então, nesse momento, ele falou, me deixa discursar o povo, deixa eu falar ao povo, que eu vou falar na língua que eles sabem que eu conheço, né? E vou falar em hebraico com eles. Então ele permitiu que falasse. Então Paulo começa o seu discurso, esse capítulo que é um capítulo do discurso de Paulo, né? Que ele começa a discursar, e esse discurso vai do capítulo 22, versículo 1 até o versículo de número 21. Então Paulo começa a dizer, ora, eu sou romano. Primeiro ele diz que, perdão, que ele era judeu, né? E que ele era da seita farisaica e pertencendo à nata da sociedade, da religião, e com muito zelo ele perseguiu a igreja chamada No Caminho, né? Prendeu a muitos. Ele vai contando a sua história, o seu testemunho. Encerrou muitos na prisão, foi testemunha até de morte de Estevão, mas que ele estava com a carta dos próprios, que são testemunha disso. Ele fala do sacerdote, do sumo sacerdote, né? Tanto do atual quanto do ex, no caso de Anás e Caifás. Ele diz, e eu estava com essa carta para prender, porque eu já estava causando terror a todos que eram dessa seita. Estava indo para Damasco quando tive um encontro com o Senhor Jesus, uma luz que brilhou mais forte do que o sol. Ele conta aquele testemunho que a gente já passou aqui no Café com Deus, já fez esse comentário. E uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele se rende ao Senhor Jesus, entende que ele estava perseguindo o próprio Filho de Deus. Ele é enviado lá para Damasco, na rua
Judas, na casa de Judas, né? Na rua direita, na casa de Judas, e lá, há 3 dias ele jejuando e orando, Ananias esteve com ele, que era um homem de Deus, um santo homem de Deus, enviado pelo próprio Deus, dizendo que ele havia ficado cego, ele conta isso, né? E orando por ele, as escamas dos olhos caem, ele passa a enxergar e é batizado naquele dia. Foi pregar em Jerusalém, mas foi rejeitado por eles, ele contando isso daí. Mas Deus diz para ele que escolheu ele para ir aos gentios pregar. Quando ele falou, chegou nesse ponto aí, pronto. Aí a multidão tomou outra atitude, ouvindo, diz o versículo 22, e ouviram até esta palavra e levantaram a voz dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, arrancando de si as vestes e lançando pó para o ar. Né? Então, quer dizer, em protesto contra Paulo e querendo partir para cima, aí tiveram que a guarda, o tribuno aqui, mandou que o levasse para a fortaleza, dizendo que o examinar, que castigasse Paulo com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele, porque ele estava falando na língua dos judeus e o romano não entendia, porque a sua língua, né, era outra, era o grego, falava o grego, e agora Paulo está falando na língua em hebraico, tá? Então, ele queria entender, mandou açoitar. Ele falou, é certo. Aí Paulo agora reivindica, a partir do versículo 24, nós vamos ver aqui, ele apela para a sua cidadania. É justo, é certo açoitar um cidadão romano sem antes ouvi-lo, sem antes passar por um julgamento de defesa? Aí, peraí, quando o cara que ia açoitar ele viu que ele era romano, correu lá e falou com o seu chefe. Ó, rapaz, o negócio é feio, porque aquele que você mandou açoitar, ele é romano. E você sabe que não pode fazer isso jamais, porque Roma mandava no mundo antigo. É a mesma coisa que você pegar, né, alguém e querer açoitar ele, só para você entender, hoje já é uma gravidade. Você imagina você pegar alguém, vem alguém aqui da embaixada americana, né, dos Estados Unidos, e você querer açoitar ele, querer, né, dar uma coça nele, vai ter problema com os Estados Unidos. A mesma coisa se você fizer com alguém russo, né, não importa, ou japonês, você vai ter problema. Né? Alguém da China, você vai ter problema. Então eles, espera aí, a coisa é grave. Peraí. Aí foi até ele perguntar, você é romano mesmo? Ele, cidadão romano, falou, sou. Falou, né, mas como é que pode você ser romano assim? Eu paguei uma fortuna para me ter o título de cidadão romano. Falou, pois é, eu sou de nascença, porque eu sou de Tarso. Tarso é uma cidade muito importante, né, de comércio, muito forte mesmo, da Itália. Então, é pertencente a Roma. Então, aí que está. Aí ele apela para a sua cidadania, mas você vê que ponto que chegou, né, a situação. Teve que ficar guardado, protegido, porque a multidão estava enfurecida, querendo matá-lo, pedindo a morte dele. Ô, gente, um camarada que foi uma bênção, um homem de Deus, uma bênção, que pregou para os gentios, pregou para os judeus, que só fez o bem às pessoas, né? Infelizmente é uma realidade, é o retrato da igreja. Vai chegar um ponto, Paulo aqui, ele simboliza a igreja, que anuncia, que fala a verdade, que contesta contra o pecado, que liberta as pessoas das garras de Satanás, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Paulo avançou, Paulo conquistou terreno, né? Ganhou vidas, fundou denominações, igrejas, né? Congregações, formou lideranças. Então, isso incomodava o inferno, porque há uma guerra espiritual por trás das circunstâncias, das pessoas. Então, por isso que o inimigo agora está instigando o povo contra a vida daquele homem que só fez o bem, igual Jesus, que só fez o bem. Em troco do bem, o que deram o Filho de Deus? Deram condenação, deram calúnia, difamação.
falsas testemunhas contra ele. E ele, inocente, acusaram-no e levaram ele a ser castigado. Além de ter sido traído pelo próprio amigo, né, que foi Judas, ainda é chicoteado, ainda é coroado com coroa de espinho, ainda é o quê? Crucificado, porque levou madeira até o alto Calvário e lá cravaram suas mãos, seus pés. Então, em troco de toda a bondade e amor que o Senhor destilou, que o Senhor, né, aromatizou, trouxe o seu amor em forma de perfume, né, perfume suave de Deus aos homens. O que deram em troco a ele? Morte, condenação, né, e crucificação, e da mais horrenda estilo de morte que alguém poderia receber. Cruel. E agora com o apóstolo Paulo, eles querem matar o apóstolo Paulo por causa de quê? Porque pregava a verdade, porque contestava contra o pecado, porque dava a eles amor. Aí, como diz, o amor venceu o ódio, quer dizer, o ódio vencendo o amor, querendo vencer o amor dessa maneira. Por quê? Agora, acusando falsamente e como quem nem sabe, igual a multidão que é levada, nós falamos isso no café passado, pelos outros, massa de manobra, né? E agora, acreditando nas falácias dos que acusaram, sem buscar provas, sem direito de defesa de Paulo, quiseram matá-lo. Porque ouvindo o discurso de Paulo, que estava falando só a verdade, que teve um encontro com o Senhor, que foi chamado para uma missão a pregar os gentios, pronto. Chegou nesse ponto aqui, eles não quiseram mais ouvir, como que tampasse o ouvido, não quisesse mais ouvir, e que partiram para cima de Paulo, e Paulo teve que ser guardado, protegido pelos soldados. É dessa maneira, vai chegar um ponto que a igreja vai ser indigesta ao mundo. Agora ainda há uma expectativa, como uma mulher que está para dar luz, a Bíblia diz isso, sofrendo dores de parto. É pela manifestação dos filhos de Deus, querendo a manifestação dos filhos de Deus. E hoje a igreja anuncia as boas novas, fala do amor de Deus, ora pelas pessoas que são curadas, que são libertas, né? Expelindo demônio. Mas vai chegar a ponto que vai ser proibido expelir demônio, vai chegar a ponto que vai ser proibido falar de Jesus. Você olha, hoje o futebol, por exemplo, as pessoas quando fazia gol, elas tiravam a camisa, mesmo que tomasse um cartão amarelo, tinha uma frase ou a palavra Jesus. Hoje não pode mais. Hoje, se a pessoa escrever isso, ela pode perder o contrato, pode ser suspenso o seu contrato com o clube, porque ele é punido pela CBF e pela FIFA. Você vê os jogadores, ele não pode falar perante a câmera, Jesus, não pode, porque há uma condenação a eles se fizerem isso. Vai vendo que ponto que chega o ser humano, tá? Eles, quando fazem um gol, eles apontam só para cima, dobram o joelho, fazem isso, para quem sabe ler um pingo é letra, mas é proibido falar, é proibido colocar frases, não, ou palavra, o nome de Jesus estampado é proibido. Olha que ponto que nós chegamos, né? E agora querem proibir na internet também falar de Jesus. É um ponto. Há cidades que é proibido entregar folheto, é proibido colocar um som, né, cristão de louvor, é proibido colocar uma caixa lá, um som lá e pregar a palavra. Pedem um alvará para poder fazer isso, não dão, é proibido. Olha que ponto que nós chegamos. E outras coisas mais que vai contra a palavra de Deus. O que a igreja está fazendo de mal? Ela está trazendo bondade, igual Paulo, trazendo amor, trazendo a presença de Deus. Mas o mundo está com tanta manifestação do inimigo, com sentimentos satânicos e diabólicos, que eles rejeitam e nem sabem por que rejeitar. Não tem que proibir mesmo, proibir. Aí acaba pela proibição, proibindo também a igreja de pregar. É preconceito. Então Deus é preconceituoso porque ele condena o pecado. Então Deus é o maior, a cabeça do preconceito, então, de ser preconceituoso.
porque ele vai separar uns para a direita, outros para a esquerda. No final de tudo, haverá julgamento. Então Deus é preconceituoso. Oh, pelo amor de Deus, gente, me poupe. Falar do amor de Deus, condenar o pecado, ninguém está condenando pessoas, está condenando a prática que a pessoa faz. Né? Eu não condeno o mentiroso, mas condeno a mentira que ele pratica. Eu não condeno o ladrão, condeno o roubo que ele pratica. Não estou falando mal da pessoa em si, mas o que ela está praticando está errado. Tem que ser falado, tem que ser contestado, tem que ser dito. Se você continuar nesse caminho, você vai ser condenado. Você não vai entrar no céu. Você vai para o inferno. É bíblico isso. Agora, falar, pregar contra o pecado, estão querendo botar mordaça, querendo proibir, pregar contra o pecado. Há ainda a astúcia do diabo usando pessoas ainda, dizendo que a Bíblia é ultrapassada, que ela precisa ser reformulada. Tem que ser tirada algumas coisas. Criaram até uma Bíblia aí, né? Me fugiu o nome agora, mas eu vou trazer o nome dela aí, que tiraram alguns versículos de lá. Aleatoriamente foi lá tirar. Aleatoriamente, na verdade, tirou porque condena os tais. Aquela que condena a prática ali, estão tirando aquele versículo porque condena-os. Oh, pelo amor de Deus, gente. A igreja vai ser igual Paulo, se tornar indigesta. Por mais que fale, olha, ele está levando a palavra, o esclarecimento, trazendo a verdade. Mas eles não querem saber. A Bíblia diz que chegará tempo que terão comichão nos ouvidos e não darão ouvido à sã doutrina, à verdade de Deus. Nós estamos vivendo tempos assim. Isso daqui é real, isso é vivo. Isso aconteceu há quase 2000 anos atrás com o apóstolo Paulo. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Pedro, com Tiago. Condenaram esses homens à morte por causa de quê? Por falar a verdade, por pregar o amor, por pregar o caminho que conduz à vida eterna. Infelizmente, o mundo jaz no maligno, é bíblico isso, né? O mundo, e a Bíblia diz que o mundo está condenado. A Bíblia diz que quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Então o sistema do mundo, há um sistema maligno que governa esse mundo, uma nova ordem mundial sendo preparada, e tantas outras coisas acontecendo, e às vezes você não está percebendo que nós estamos caminhando para chegar ao momento de prestar conta ao nosso Deus. Amém? Eu quero orar por você, trago essa palavra para o seu coração para você meditar na importância, né? No versículo que nós lemos aqui, no versículo 22, e ouviram-no até esta palavra, e levantando a voz, dizendo, tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. Você vê que ponto, condena um homem por causa de falar, por causa de expressar. Ele não citou nome de ninguém, não acusou ninguém aqui. Leia o discurso dele, você vai ver. Só conta o testemunho de um encontro com Deus que ele teve, com o próprio Jesus. E que foi enviado a pregar aos gentios. Pronto, foi falar isso, acabou. Certo? Infelizmente, o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. Ele morre nas mãos de Satanás. Então eu quero orar por você, para que você seja livre deste mundo. O mundo que eu digo não é de população, não é o mundo cósmico, do planeta. Não tem impossível, nós estamos aqui, temos que conviver com as pessoas. Estou falando do mundo do pecado. Um mundo que o sistema está corrompido. Satanás está governando este mundo, nesse termos, né, do pecado. Amém? Então eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa vida nas tuas mãos. Peço a graça do Senhor, entendimento, sabedoria. Coloco todos os caminhoneiros nas tuas mãos, meu Pai, e todos os seus familiares. Coloco todas as autoridades constituídas nas tuas mãos também, meu Pai. Deus, eu oro agradecido também pelo Hospital São Salvador, que nós temos orado, pedido. Estamos vendo já uma ação se movendo em prol de um socorro para aquele lugar. Te louvamos, ó Deus amado, todo-poderoso, por outras questões mais que estão acontecendo na nossa cidade, recursos que vão sendo enviados, investidores vindo para cá. Te louvamos por isso em nome de Jesus. Entendemos que isso é resposta de oração. Obrigado, ó Deus amado. Coloco nas tuas mãos também a irmã Ivone Rodrigues da Cruz, que pede pela sua neta Lídia.
abençoa, toma nas tuas mãos, Senhor, opera o milagre. Eu também, Senhor, te peço pela vida, ó Deus, da neta do NEM, que pede oração pela sua netinha Andressa, toma nas tuas mãos, Deus, opera o milagre ali, em nome de Jesus. Também o Jorge Luiz Rodrigues e família, a Regina Zamboni, Deus continua dando saúde à tua filha, em nome de Jesus. A tia Clara também Zamboni, ó Deus amado, dá saúde à tua filha, que está passando por procedimento cirúrgico lá em Juiz de Fora. Deus, coloca nas tuas mãos a Alcina Lúcia também, que pede oração pela sua tia. Deus, abre as portas para elas passar por cirurgia, no poder do nome de Jesus. Também coloco nas tuas mãos o Wagner Lopes Ferreira, o Dudu, Pai amado. Em nome de Jesus, traz libertação, Senhor. Em nome de Jesus, aquela vida. Também, ó Deus, coloco nas tuas mãos o Gui Souza e família, o Marcos Paulo Soares, lá de São Domingo, pastor Marcos e família. Também, ó Deus, a Rafael Parreira e família. Deus, aqui de Além Paraíba, natural, lá de Feira de Santana. Coloco nas tuas mãos a Rita Vieira e família, do Rio de Janeiro. A Rita Oliveira Baião, também família. A Maria José Ferreira e família. Deus, o Antônio de Barros, nosso irmão, amigo Toninho, Pai amado, lá de Juiz de Fora. O Osmar Neves, de São Paulo, ele e a sua família. E também o Paulo César e família, dos grupos sempre curtindo os nossos vídeos, em nome de Jesus. Esse foi mais um Café com Deus. Gente, me ajuda aí, senta o dedo, vamos compartilhar.